Boa noite. Que bom que você está aqui, que bom que estamos na casa do Senhor e que vamos poder, nessa noite, ter mais um momento de louvor, de adoração ao nosso Deus, de ouvirmos a palavra. Sinta-se muito bem-vindo e que esse seja um momento em que estejamos todos com os nossos corações abertos para que o Senhor possa falar a nós. Nós vamos dar início ao culto dessa noite ouvindo o nosso vídeo com as comunicações. Boa noite. Está no ar mais uma edição do É Notícia na PIBS. E veja agora as principais informações da nossa igreja. Coro feminino. No próximo domingo, 3 de fevereiro, às 15 horas, o coro está convocado para um ensaio para cantar à noite, trazer a partitura do grande coro da União Feminina. Conferência de aniversário MCA, nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, no templo da PIBS. Realizaremos a Conferência da Mulher Cristã em Ação, sexta e sábado às 20 horas e domingo nos horários normais de culto. Preletoras. Na sexta-feira teremos a missionária Morgana Contaifer. No sábado e domingo à noite, a irmã Ruth Melo Salgado. E no domingo pela manhã, a irmã Fátima Lima Garcia. Convenção Batista Brasileira. Dos dias 25 a 29 de janeiro será realizada a 93ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Oremos por todos os irmãos que participarão do evento e pelas decisões que ali serão tomadas. Que seja um momento edificante para os batistas brasileiros. Escola Bíblica Dominical. Se você quer conhecer melhor os princípios que regem nossa igreja, precisa participar das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 9 horas, nos meses de janeiro e fevereiro, estaremos estudando sobre os princípios e doutrinas batistas. Você é nosso convidado. Livros da EBD. Os irmãos que estão com livros da Escola Bíblica Dominical devem devolvê-los na secretaria. Culto infantil. O Departamento Infantil informa que nesse mês de janeiro as atividades do culto infantil estão em recesso, retornando no primeiro domingo de fevereiro. E durante toda a semana, não deixe de parabenizar nossos irmãos que estão completando o aniversário. Que Deus abençoe a todos neste dia especial. Veja mais informações em nosso site www.pibsobradinho.org.br ou ligue 3591-6960. Venha, participe! Graças e paz, irmãos. Fiquemos de pé para fazer a leitura da Bíblia, a leitura bíblica. Todos. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me meu Pai o honrará. Agora vamos orar, que nós possamos estar nesse momento lembrando dos nossos familiares, daqueles que precisam da graça, da misericórdia de Cristo, que precisam ser alcançados por Deus.
que cada um de nós possamos também estar entregando nossos caminhos a cada dia para Ele. Vamos orar nesse sentido. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por estar na Tua casa, Senhor, para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Meu Deus, que nossas vidas, de fato, possam estar no Teu altar, Senhor, para que o Senhor possa fazer de nós o que Te aprove, Senhor, aquilo que o Senhor quer de nossas vidas, Senhor. Ó Pai, usa-nos, Senhor, para pregar Teu Evangelho, Senhor, nos dê o poder da Tua palavra, Senhor, a intrepidez que só vem do Seu Espírito, ó Pai. Nos encha, Senhor, do Seu poder e que nessa noite, Senhor, a aplicação da Sua palavra seja vida para nós, Senhor, para nossas carnes, para os nossos ossos, Senhor, para o nosso espírito, ó Pai. Nos revivifica, Senhor, nos levante, Senhor, para que nós possamos honrar e glorificar o Teu nome nessa terra, ó Pai. Assim eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos permanecer todos de pé para louvar o Senhor nosso Deus através de um cântico que fala que Ele tem toda a glória, que a Ele nós devemos aleluias. E é isso que nós vamos cantar agora. Soberano Rei dos Reis, na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu. Com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Essa próxima música diz que nós vamos pedir para o Senhor fazer chover sobre as nossas vidas, para nós frutificarmos cada vez mais. A chuva cai lá fora, molhando todo o chão.
vai lá fora, molhando todo o chão, fazendo a semente brotar. E a árvore que cresce e cedo dá fruto é melhor podar, pra que dê mais frutos, pra que cresça mais, pra que dê bons frutos cada dia mais. Vai chover sobre mim, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser podado, mas quero ser podado pra frutificar. Vai chover sobre mim, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser podado, mas quero ser podado pra frutificar. Que os frutos sejam meus pais, que os frutos sejam os meus irmãos, que os frutos sejam os meus amigos. Eu quero frutificar, que o fruto seja a minha cidade, que o fruto seja meu estado, que o fruto seja o meu país. Preciso frutificar. Vai chover sobre mim, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser cortado, mas quero ser podado pra frutificar. Vai chover sobre mim, faz brotar a semente do amor. Eu não quero ser cortado, mas quero ser podado pra frutificar. Vai chover, faz brotar. Eu quero frutificar pro teu reino, Senhor. Vai chover, faz brotar. Eu quero frutificar pro teu reino, Senhor. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com a vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo o céu. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. Ó Jesus, eu quero tanto te servir.
que é nosso visitante, peço que permaneça de pé por mais um instante para que possamos conhecê-lo. Os irmãos da igreja podem sentar e peço que aqueles que estiverem próximos, por favor, que cumprimentem, que deem um abraço da nossa igreja. E a nossa igreja diz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sintam-se muito bem no nosso meio, voltem sempre. O lugar que você está sentado está reservado para você no próximo domingo. Eu queria chamar aqui à frente agora os nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Nós temos aqui uma lista no boletim de alguns que completam aniversário nessa semana. Se você faz aniversário nessa semana, mas não tem o seu nome aqui, também pode vir à frente, nós queremos orar por você. Hoje, fazendo aniversário hoje, nós temos a Márcia Regina Feliciano, o Ronaldo, vem para cá, Ronaldo, a Rosângela Santos, amanhã, dia 28, Isaac André do Nascimento, dia 29, Amilcar, dia 1º, Joése Rocha da Silva, Rodrigo Augusto do Nascimento, dia 2, Sueli de Fátima Lima Santos, de casamento, aniversário de casamento, no dia 31, Andréia e Rui, Luzamira e Amilcar, Edna e José Luciano, Maria de Fátima e o pastor José Jeremias. Do departamento infantil, nós temos a Júlia Sobral, que eu acho que não vai gostar muito de dizer que o aniversário dela é do departamento infantil, né? Mas a Júlia está aí? Não? Todos os nossos aniversariantes estão aqui. E se você tem alguma bênção que gostaria de agradecer ao Senhor, também é bem-vindo para vir aqui à frente, da mesma forma que o Alex e a Rosângela vêm aqui não só para agradecer pelo aniversário, mas alguns dos irmãos sabem que o Alex e a Rosângela já há algum tempo tinham o desejo de ter um bebê, de ter um filho, né? E alguns a gente já estava orando há algum tempo, alguns irmãos orando, e chegaram a ir no médico, e o médico não tem nada, não tem nada, não tem nada. E essa semana realmente a gente descobriu que não tinha nada, porque eles descobriram ontem que estão grávidos, não é? Que coisa boa. 5 semanas, que coisa boa. Deus é bom, Ele ouve as nossas orações. Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor, vamos agradecer pela vida dos nossos irmãos que fazem aniversário. A irmã Francisca vem para agradecer que ela e o irmão Joaquim deram uma passada pelo Brasil todo, né, viajando de férias, rodaram bastante, mas que foram protegidos pelo Senhor, voltaram em segurança. Nós vamos então agradecer a Deus, agradecer por essas bênçãos, pelo aniversário, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E a cada dia nós vamos descobrindo que Ele faz mais do que nós poderíamos pedir e até mesmo imaginar. Vamos orar, abaixa a cabeça. Pai, agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Obrigado porque em tudo o Senhor cuida de nós, nos mínimos detalhes. Agradecemos pelos nossos irmãos que completam mais um ano de vida. Pai, que o Senhor os abençoe e continue protegendo, dando a Tua direção. Que nós como igreja sejamos instrumento de bênção do Senhor na vida desses irmãos, que ainda tenham muitos e muitos anos de vida a serem vividos na presença do Senhor. Nós agradecemos também por aqueles que completam mais um ano de casamento, que o Senhor a cada dia acrescente mais amor, companheirismo, paciência nos relacionamentos, que tenhamos famílias, casamentos edificados e fortes aqui na Tua igreja, Pai. Pai, nós agradecemos pela viagem que a nossa irmã Francisca e seu esposo fizeram, porque voltaram em segurança. Obrigado, porque em todo o trajeto o Senhor esteve com eles. E agradecemos, Pai, também porque o Alex e a Rosângela estão aqui à frente, agradecendo a bênção do Senhor, do Filho que está por vir. Pai, nós clamamos por essa gestação, que esse bebê seja cuidado pelo Senhor dia após dia, e que ele nasça com saúde, que nasça no tempo certo, do jeito certo, como tem sido tudo planejado pelo Senhor. Abençoa o casal e a família que agora se estende com esse bebê. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Vocês podem sentar.
A igreja pode se sentar, nós teremos agora uma participação musical. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Nós iremos cantar o hino 422, Trabalho Cristão. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No labor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e
labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, e coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. No labor com fervor a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Irmãos, ainda em pé, recitemos a leitura bíblica que se encontra em Atos 9, 36 a 41, conforme está disposto no boletim e na transparência. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Podeis assentar? Vamos ouvir agora mais um cântico entoado pela irmã Nayara Farias. Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Deus, me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Irmãos, colocamos-nos em pé mais uma vez. Vamos interceder agora pela mensagem que iremos ouvir, através do seminarista Mateus Chaveiro. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque só Tu, Senhor, pode nos dar essa alegria, Senhor, que sentimos em nossos corações agora, ó Pai querido. E, Senhor, com esse mesmo ânimo, Senhor, eu gostaria de pedir agora, Senhor, pela mensagem que iremos ouvir do Teu servo, Senhor, seminarista Mateus, ó Pai. Tu pusestes já a mensagem no Teu coração, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que Tu possas usá-lo agora como instrumento para transmiti-la aos nossos corações, ó Pai. Para isso, Senhor, isso possa abrir os nossos ouvidos, Senhor, que nossas mentes possam estar focadas, ó Pai, na Tua mensagem e nossos corações estejam inclinados, ó Pai, para ouvirmos a Tua voz. É o meu pedido, Senhor, que eu faço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar? Gente, como é bom dar boas notícias, né? Eu vou ter que confessar para o Alex e para a Rosângela que desde que ele me ligou, eu estava quase saindo para vir para a igreja, até a hora que eles chegaram, eu estava assim, gente, eles não vão chegar logo para a gente contar, né? E eu estou animado até agora. Que bom. Eu acho que isso é a definição de alegrar com os que se alegram. Eu estou realmente exultante com a novidade. Vou ser um tio adotivo babão. Eu quero compartilhar com você a palavra nessa noite. Nós estamos chegando ao final
dessa série de mensagens que nós intitulamos "Se Tu Exemplo". E ao longo do mês nós temos refletido sobre diversas áreas, aspectos da nossa vida cristã, em que nós precisamos buscar adquirir um comportamento exemplar, se quisermos alcançar a valorização. Nós começamos a partir do texto de 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. Queria que os meninos colocassem na tela, nós vamos ler juntos. Podemos ler? Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E ao longo do mês nós então passamos por cada um destes pontos. Nós refletimos sobre o que significa ser exemplo em cada um desses itens. E hoje, pela manhã, nós concluímos então o último item citado por Paulo nesse texto, que era a pureza. E depois de analisarmos o texto, de exaustivamente durante o mês refletirmos sobre isso, eu quero considerar nessa última mensagem da série um fator que considero também fundamental para aquele que quer ser exemplo, principalmente quando eu penso em vida cristã, que é o serviço cristão. É impossível que você se considere um servo de Deus se de fato você não serve. O serviço cristão é parte fundamental da nossa vida cristã. É para isso que você continua na terra depois que se converte. Do caso contrário, nós poderíamos simplesmente nos converter e partir para a glória. Não é lá, não é muito melhor? Nós não dizemos que lá as coisas são melhores, que não tem choro, que não tem tristeza. Por que é que então nós não nos convertemos e não vamos direto para a glória? Por que é que eu não tenho então um cemitério do lado da igreja, né? Imagina, o pastor já faz o apelo, aceitou, a gente já passa ali no caixão, é alegria, é céu, é glória. Por que é que não funciona assim? Porque Deus tem um plano para nós aqui. Porque Ele tem algo para você fazer aqui enquanto cristão. Isso é serviço cristão. É você colocar em prática aquilo que Deus espera de você aqui na terra. O que torna a sua vida cristã relevante é aquilo que você realiza enquanto crente, enquanto servo do Senhor. E como é que nós queremos ser valorizados se raramente me envolvo com alguma coisa, se eu nunca ajudo em nada, se eu só sei sentar no banco, reclamar do que está sendo feito, dar palpite no que querem fazer? Isso não é serviço. Serviço cristão não é eu vir para a assembleia para ouvir o relatório e cobrar resultados. Serviço cristão é eu me dispor como servo de Jesus a colocar a mão na massa e a fazer a diferença na vida da igreja, na vida das pessoas que me cercam. Só que nós vivemos num tempo em que as pessoas só querem saber de buscar a si mesmos. As pessoas só querem a honra, riqueza, comodidade, prazer. As pessoas buscam incessantemente o seu ego, querem guiar-se pelo ego, pela própria vontade. E às vezes até fingimos, damos uma cara gospel para a nossa vontade, dizendo que aquilo é vontade de Deus. Muitas vezes estamos só atrás dos aplausos, roubando a glória que é de Deus e só de Deus. E isso não pode fazer parte da vida do crente. Porque esses princípios vão completamente contra o que se espera no serviço cristão. Bernardo de Claraval, ele diz o seguinte: aprenda essa lição. Se você tem de fazer o trabalho de um profeta, você precisa de um cetro. Não de um cetro, mas de uma enxada. O serviço do Senhor é feito no dia a dia, é feito na luta, no trabalho, e não na pompa, na glória que tantas vezes queremos buscar. Jesus nos dá o exemplo do que é ser
um líder, do que é servir, quando ele, no Evangelho de João, pode abrir sua Bíblia, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e que para Deus estava voltando, Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, colocou-a em volta da cintura, e em seguida colocou água em uma bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com uma toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Sou eu, senhor e mestre. Lavei os vossos pés, também deveis. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo, para que façais também o mesmo. Com a cruz, Jesus apresenta o símbolo da sua submissão. Mas é com a toalha que Jesus apresenta o símbolo do serviço cristão. Jesus reuniu os discípulos em torno da mesa, celebrou a ceia e, como já havia acontecido outras vezes, o texto nos relata que começa entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Nós vamos ver isso, por exemplo, lá em Lucas 9:46, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual destes seria o maior. E a verdade é que sempre que houver um problema acerca de quem é o maior, nós teremos o problema a respeito de quem é o menor. Esse é o ponto crucial da questão. Quando eu estabeleço o maior, eu estabeleço também aquele que é menor. E a verdade é que nenhum de nós quer ser colocado como o menor. E foi essa postura que levou os discípulos a se sentarem na mesa como se nada estivesse acontecendo. Os discípulos sabiam perfeitamente que alguém tinha que lavar os pés dos outros. Era costume. Alguém teria que lavar, só que o costume dizia que quem faria essa lavagem dos pés seria aquele dentre eles que fosse o menor. Isso era função do menor servo. E nenhum deles queria ser visto como o menor. Então eu imagino que eles se sentam na mesa, não tocam no assunto, é um assunto muito delicado, deixa para lá, a gente come de pé sujo mesmo. Mas então Jesus se levanta, ele pega a sua toalha, pega a bacia, pega a água, e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Depois que Jesus dá, então, o exemplo de serviço, ele chama os seus discípulos para servirem também. Ele pergunta a eles: vocês entenderam o que eu fiz? Da mesma forma que eu, o Mestre, o Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem seguir o meu exemplo, fazer a mesma coisa com os outros.
Acho que, de certo modo, a gente preferiria que Deus nos dissesse para abandonar pai, abandonar mãe, fazer algum tipo de outro sacrifício que possa parecer heróico, do que ouvir o Senhor dizer que nós deveríamos lavar os pés uns dos outros. Porque lavar os pés parece algo tão trivial, algo tão pequeno, que muitos de nós não se achariam, talvez todos nós, não nos acharíamos dignos, ou não acharíamos essa tarefa digna de nós. Mas nós não entendemos que no serviço cristão existe uma grande liberdade. Quando eu entendo o que é o serviço cristão, eu posso simplesmente me libertar dessa necessidade de uma hierarquia estabelecida, de uma ordem de importância. O problema é que dificilmente um grupo de pessoas se estabelece sem que haja uma definição de quem é mais importante, de quem é menos importante. E isso você percebe de diversas formas. Os estudiosos do comportamento, vão dizer que é possível você perceber pela forma como a pessoa se porta. Quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, quem é que cede para que o outro continue falando? Quando pessoas estão caminhando juntas, quem é que vai à frente, quem fica por último? Os estudiosos vão dizer que normalmente isso indica já um certo nível de hierarquia ali estabelecido, por mais que seja velado. Nós temos isso em nós, vamos estabelecendo esse tipo de relação. Mas Jesus, ele não só inverte esse sistema de valorização, mas é como se ele praticamente abolisse isso. Quando ele diz que liderança espiritual e o serviço cristão não se trata de grau de importância, de ser bom ou ruim, mas se trata de obedecer o princípio de que eu devo servir ao meu próximo, de que eu devo servir a Deus e ao meu irmão. Se trata de abolir esse sistema que tenta sempre manipular o outro, de que tenta sempre buscar autoridade em função de status. Jesus declarou: sabeis que os governantes dos povos os dominam e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Portanto, a autoridade espiritual a que Jesus se referia não era uma autoridade que se encontrava na posição, no título, mas era uma autoridade que se encontrava numa toalha. Esse foi o símbolo do serviço cristão. E aí é preciso que você entenda e que você faça diferenciação entre o serviço farisaico e o serviço verdadeiro. E aqui eu me utilizo do material do Richard Foster, quando ele escreve sobre a importância do serviço. E ele diferencia, então, quais seriam as características do serviço farisaico e o serviço verdadeiro. E ele vai colocar, por exemplo, que o serviço farisaico ele é marcado principalmente pelo esforço humano. Eu gasto muita energia planejando, calculando, para que eu possa prestar o meu serviço. Enquanto o serviço verdadeiro, ele vem do ouvir a Deus. Ele vem do estar atento aos sussurros divinos, a estar atento àquilo que Deus tem a nos dizer. Enquanto o serviço farisaico, ele impressiona-se com a aparência, ele está sempre preocupado em registrar os lucros, em ter algum tipo de placar eclesiástico. O serviço verdadeiro, ele acha quase impossível distinguir um serviço grande de um serviço pequeno. Quantas vezes você já se pegou olhando, nossa, mas isso aqui é pequeno demais para mim. Isso não é o serviço que o Senhor espera de nós. O serviço verdadeiro não faz esse tipo de medida. Não há serviço pequeno para aquele que serve verdadeiramente. O serviço verdadeiro, aquela pessoa que serve verdadeiramente, parece que ele é sempre atraído por questões pequenas, por questões que parecem não atrair a outros, e não porque não sejam importantes, ou porque ele queira
pousar para que alguém repare nele e veja, olha, que homem bom, ele está fazendo essa coisa tão pequena, mas é porque ele genuinamente se sente movido e ele vê importância naquilo. E nós precisamos buscar isso para as nossas vidas. Uma postura de servo que olha para qualquer coisa, seja ela a menor aos nossos olhos, e aprende a dar valor. O serviço farisaico é aquele que demanda grandes retribuições, recompensas. Ele precisa saber que as pessoas estão olhando, o que as pessoas estão achando, qual vai ser a retribuição que ele vai ter por aquilo que ele está fazendo. É aquela pessoa que deixa de fazer quando não tem ninguém por perto, fica só esperando alguém aparecer para começar a se mover. Ou sempre olhando para o lado, será que alguém está percebendo o que eu fiz? Enquanto o serviço verdadeiro, ele descansa contentemente no anonimato. Ele não está preocupado se as pessoas estão vendo. Ele não está preocupado se alguém vai perceber que foi ele, e se alguém vai procurá-lo para dizer, nossa, que bom, que coisa boa você fez. O serviço farisaico, ele está sempre muito preocupado com os resultados. E aí eu começo a olhar para as pessoas a quem eu sirvo como se elas me devessem. Como se fossem pessoas que precisam então me retribuir. Elas se tornam devedoras daquele que serve. Enquanto o serviço verdadeiro, ele está completamente livre da necessidade de calcular resultados. Ele apenas se sente feliz, ele se deleita no simples fato de servir. Ele não precisa de mais nada para se realizar. O serviço farisaico, ele escolhe minuciosamente a quem servir. Eu sirvo aquela pessoa que é importante, aquela pessoa que tem uma posição boa, se ela puder me dar algo em troca. Se ela vai me dar algum tipo de vantagem depois. Ou escolhe servir aquela pessoa que é mais humilde, que é indefesa, para que eu possa garantir para os outros uma imagem de humildade. Enquanto o serviço verdadeiro, ele não faz discriminação no seu ministério. Ele simplesmente ouve a ordem de Jesus de servir a todos, não importa quem. Marcos capítulo 9, verso 35. O serviço farisaico é aquele que é afetado pelos caprichos, pelo sentimento, pela vontade de fazer. É aquela pessoa que só faz alguma coisa quando ela está sentindo algo. Eu estou sentindo, então eu vou fazer. Eu estou feliz, eu quero fazer. Mas ao primeiro sinal de saúde ruim, no primeiro espirro, na primeira noite mal dormida, no primeiro imprevisto, por menor que seja, é motivo para eu abandonar e dizer que não posso. Alguém faz por mim, não estou no clima. Enquanto aquele que serve verdadeiramente, ele não liga para os sentimentos para servir. Ele não espera que os seus sentimentos o impulsionem a servir. Muito pelo contrário, ele doutrina os seus sentimentos através do serviço. Ele serve porque ele sabe que tem que servir. É aquele sentimento de que se eu não fizer, ninguém vai fazer. E isso precisa acontecer. Você tem esse sentimento na igreja? Quando você olha para as coisas e vê que algo não está feito, que algo não está do seu agrado, o que você faz? Você se cobra porque você não estava ali para fazer, ou você reclama daquele que não fez? Aquele que serve verdadeiramente, ele não precisa estar no clima, ele não precisa estar sentindo. Ele não precisa de um arrombo emocional para servir. Ele serve porque ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe que precisa servir. O serviço farisaico, ele é temporário. Eu sirvo por algum tempo, eu escolho uma tarefa específica, faço, e quando eu termino, estou livre, posso descansar, a tarefa acabou. Enquanto o verdadeiro serviço, ele é um estilo de vida. A pessoa que serve, que é um servo verdadeiro, ele está sempre servindo. Ele não é um freelancer de Deus, que pega uma tarefa ou outra e cumpre aquela missão e já entreguei o meu serviço, até mais, a gente se vê. Não, ele vive para servir. O serviço farisaico, ele não tem sensibilidade. Ele serve, independente da vontade das pessoas, o importante é que eu faça.
enquanto o serviço verdadeiro deixa-nos livres para ouvir com ternura, com paciência, antes de atuar, antes de fazer algo. O serviço farisaico, ele destrói a comunidade. Ele traz fraturas para a igreja. Porque é um serviço que só busca a sua própria glorificação, a sua própria realização, aquilo que você quer alcançar com aquilo que está fazendo. Enquanto o serviço verdadeiro, ele traz a unidade da igreja. Porque eu estou aqui no meu lugar servindo, não estou preocupado se ninguém está vendo, e eu cuido de um, eu cuido do outro, eu faço isso por ele, faço aquilo por a outra família, sem me preocupar se vão me recompensar, se vão me dar uma placa, uma medalha. E com esse trabalho, eu abençoo a minha igreja. Com o serviço anônimo que eu presto, eu incentivo mais pessoas a servirem também, porque é contagioso. O serviço cristão, ele precisa estar associado à humildade. E a melhor forma de você trabalhar a sua humildade, de você desenvolver humildade, é através do serviço. Não há nada como serviço cristão para ajudá-lo a vencer os desejos da sua carne. E mais, não há nada como o serviço no anonimato para que você mate a cada dia a sua carne. Porque quando você serve, já existe aquele impulso da carne de, estou cansado, não estou querendo, isso é difícil. Quando o serviço, então, ele é anônimo, ninguém vai saber que você fez, parece que sua carne grita. Porque ninguém vai saber, tanto trabalho. Eu passei 5 dias fazendo aquele trabalho, a mão ali, colando, com a pinça. E ninguém vai nem saber que fui eu. Posso deixar uma assinatura aqui no canto. Mas quando você, então, toma a decisão de crucificar a sua carne, de não dar espaço para esse tipo de pensamento, nós crucificamos também o nosso orgulho, a nossa arrogância. Se você ousadamente se recusar a ceder aos caprichos da sua carne, você vai, aos poucos, crescendo na sua vida de humildade. William Law, ele entendia muito bem sobre essa questão da humildade, e ele disse que, se quisermos ser humildes, ele nos aconselha a condescender em todas as fraquezas e enfermidades do próximo, ocultar suas fragilidades, amar o que ele tem de excelente, incentivar suas virtudes, aliviar suas necessidades, regozijar-se em suas prosperidades, compadecer-se de suas tristezas, receber sua amizade, ignorar suas indelicadezas, perdoar-lhe a malícia, ser servo de servos e condescender em executar o mais inferior dos ofícios para os mais íntimos da humanidade. Nós precisamos aprender a desenvolver essa característica de alguém que serve pelo simples prazer de servir. É isso que você precisa fazer na igreja. A igreja não existe para que você sente nos bancos, domingo após domingo, ajude a lustrar o lugar em que você senta. Mas é o lugar em que os servos do Senhor se reúnem e juntos servem ao Senhor, servem uns aos outros. O problema é que quando eu começo a pensar em serviço, muitas vezes eu me pergunto, mas se eu for me colocar nessa posição de servo, as pessoas vão tirar vantagem de mim, Mateus. Elas vão abusar. E se elas pisarem em mim, a gente dá a mão, a pessoa quer o braço. Você sabe como é que você resolve isso? Dando o braço. Dando tudo. Nós temos o medo de sermos pisados, de sermos exigidos, porque na verdade nós estamos segurando. E é aqui que nós diferenciamos escolher servir de escolher ser servo. Quando você escolhe servir, você escolhe fazer uma tarefa específica. E aí, se alguém te pede mais do que aquilo, já está abusando da amizade. Está querendo demais. Está pisando em mim. Estou sendo humilhado. E aí, quando eu escolho servir, eu estou sempre preocupado.
quem eu vou servir, quando eu vou servir, por que eu vou servir, se essa pessoa vai me valorizar ou não. Agora, quando eu escolho ser servo, eu escolho voluntariamente não me importar se alguém vai pisar em mim. E aí eu não ligo, porque eu me entreguei para aquilo. Pode pisar, faz de tapete, não faz diferença, porque eu me entreguei para isso, para servir. Essa é a diferença de quando você serve numa causa específica e de quando você é servo. Porque você voluntariamente se coloca disponível, se coloca voluntário. E aí não existe mais o receio. Não existe mais receio de ser pisado, de ser abusado. Francisco de Assis, ele diz o seguinte: acima de todas as graças e dons do Espírito Santo que Cristo dá a seus amigos, esta está a de conquistar a si mesmo e de boa vontade suportar os sofrimentos, os insultos, as humilhações e as privações pelo amor de Cristo. Bonhoeffer, ele diz o seguinte: se não houver elemento de ascetismo em nossa vida, se dermos rédea solta aos desejos da carne, acharemos difícil treinar-nos para o serviço de Cristo. Então, o servir a Cristo é você colocar uma rédea mesmo na sua carne e você se entregar voluntariamente para padecer. Por amor a Cristo, por amor a seu irmão. E aí você não vai mais se importar com o que vai acontecer, porque essa foi a sua decisão. O serviço, no entanto, ele não é simplesmente uma lista de coisas que eu posso fazer. Não é uma lista de afazeres. Ah, Matheus, eu estou servindo. Olha, eu tenho na minha agenda lá uma lista. Só para essa semana eu tenho 5 coisas para fazer na igreja. Servir não é ter uma lista de afazeres. Serviço não é um código de ética. Mas é, como eu já disse, um modo de vida. Executar atos específicos não é assumir uma postura de servo. O serviço significa muito mais do que esses atos específicos. Uma coisa é você atuar como servo, outra coisa diferente é você ser servo. E para que o serviço seja serviço, é preciso que ele tome forma e conformação no mundo em que nós vivemos. É preciso que o seu serviço, o seu espírito de servo se manifeste de forma palpável na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. De início, eu posso listar aqui o serviço anônimo. O serviço anônimo é aquele que ninguém está vendo que você está fazendo. E ele é muito bom, inclusive, para que os líderes exercitem. Porque se todo o serviço que nós prestamos é feito perante os outros, é feito sob os olhos dos outros, nós seremos, na realidade, pessoas muito superficiais, que só fazemos porque estamos sendo observados. Precisamos investir no serviço anônimo, aquele que ninguém está vendo. Jeremias Taylor, ele diz o seguinte: tenha em grande apreço o ficar escondido e ser pouco estimado. Alegre-se com a falta de louvor. Nunca se perturbe quando for desconsiderado ou depreciado. O anonimato é uma censura à carne e pode desferir um golpe fatal ao orgulho. A princípio, pareceria que o serviço anônimo seria só por causa da pessoa. Ah, não, é porque eu não quero que a pessoa saiba. Talvez para algumas pessoas servir de forma anônima seria um momento de você pensar na pessoa que recebe, mas não é só isso. Sabe, os ministérios anônimos, aquele serviço que é oculto, ele afeta até mesmo as pessoas que nem sabem que ele existe, que ele está acontecendo. Quando você recebe algo, quando você é alvo do serviço anônimo, isso te enche de tanto amor, de compaixão, de vontade de retribuir, de fazer por outros. Porque alguém me abençoou, alguém serviu e eu fui abençoado por esse serviço. A fonte do serviço anônimo é muito mais profunda.
Porque a raiz dela está lá no Senhor, na obediência, na recompensa que só Deus pode dar, que não são os olhos, que não são os aplausos, que não são os holofotes. Primeiro serviço que você precisa buscar é o serviço anônimo. Disponha-se a servir dessa forma. Disponha-se a abençoar outras pessoas, mesmo que elas não saibam que é você. Um amigo, e eu até já contei essa história, quando eu morava em Goiânia, eu tinha acabado de entrar para o seminário, estava com um semestre mais ou menos, um amigo me procurou. Na verdade, ele não. Ele tentou disfarçar e ele entregou para a namorada dele me entregar, né? Entregou de qualquer forma. E aí ela chegou e falou, olha, uma pessoa pediu para eu te entregar, ela não quis dizer quem era. Eu falei, tá bom, vou fazer de conta que eu não sei quem é. Né? Mas ela me entregou um envelope, e naquele envelope tinha algum dinheiro ali, e ela disse o seguinte, isso aqui, essa pessoa queria te dar isso de oferta. Queria te dar essa oferta, para você fazer alguma coisa que você queira, para você, presente. E essa pessoa não sabia, não tinha como saber, não tinha a mínima ideia, mas eu já estava há alguns meses já juntando dinheiro para que eu pudesse comprar um tênis. E eu queria muito comprar um tênis, eu estava juntando dinheiro, aquela pessoa chegou então com aquele dinheiro, me deu, e eram R$62. E eu guardei aquele dinheiro, eu falei, que coisa boa, já é a primeira parcela do tênis. Né? E aí eu guardei aquele dinheiro comigo, e no dia seguinte eu ia no centro, e falei, não estou fazendo nada, vou passear nas lojas, vou namorar os tênis, já estou mais perto. E aí eu fui na primeira, fui na segunda loja, todos muito caros. Né? Não é fácil achar um 44 por aí. E aí os tênis todos 200 e tantos reais. E eu falei, não, vou ter que juntar mais um tempo, vou dar mais um tempo. Mas eu parei numa terceira loja, olhei alguns tênis. E aí quando eu já estava quase saindo, dizendo para o vendedor que eu voltava depois, aí ele falou o seguinte, olha, eu acho que tem um tênis ali, que é o último tênis, do último modelo, e o último número, e está de promoção, porque não saiu, e eu acho que ele está de promoção, eu vou trazer para você. E aí ele trouxe um tênis confortável, um tênis bonitinho, tênis da fila. E aí eu calcei, e ele todo fazendo a propaganda de vendedor, né? Não, esse tênis é para corredores de maratona, é um tênis muito leve, não sei o quê. E a cada palavra que ele dizia, na minha cabeça o preço do tênis aumentava, né? E aí então, quando eu perguntei o preço, ele olhou na caixa e falou, olha, ele está por R$ 59,90. Até semana passada ele estava R$ 199, deixa eu te mostrar o preço. Aí ele puxou embaixo e tirou o preço que estava por baixo. Ele falou, entrou de promoção essa semana. Eu falei, então manda embalar que eu estou levando. Ele não sabia, mas aquela oferta, aquele gesto tão singelo, tão amoroso dele. Eu levei o meu tênis para casa e ainda paguei o ônibus. Como Deus é bom. E como Deus age através do serviço do crente. Você tem deixado Deus te usar para abençoar outros através do seu serviço? E não é só através do dinheiro, não. Às vezes a gente precisa muito mais que dinheiro. A gente precisa de amor, de carinho, de abraço, de oração, de ser notado, de ser reparado. De ter alguém que diga, nossa, como você está bonito, você emagreceu. Como é que você tem se disposto diante do Senhor a abençoar as pessoas? Aproveite das bênçãos do serviço anônimo. Uma outra forma de servir é nas pequenas coisas. Nós lemos um texto no início, no culto, que falava sobre Dorcas. Uma mulher que costurava túnicas e costurava vestidos, que é uma coisa simples. Mas diz o texto que aquela mulher era tão amada que quando ela morreu, as pessoas foram atrás dos apóstolos e disseram para eles, olha, essa mulher era boa demais, olha aqui o que ela fazia para a gente, olha as roupas, traz ela de volta. Aquela mulher nas coisas pequenas que ela fazia, na forma pequena dela de servir, ela era amada e as pessoas queriam de volta. Nós temos a tendência a desprezar os pequenos atos. Não faça isso.
Ah, mas o que eu posso fazer é tão pouco. Às vezes o pouco que você pode fazer é muito mais do que aquela pessoa estaria esperando de você. Faça o seu pouco. Aprenda a servir nas pequenas coisas. Às vezes a gente faz alguma coisa por alguém, né? Quantas vezes a gente se pega reclamando, não, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu vim fazer nesse lugar? Estou perdendo meu tempo. Podia estar fazendo coisa tão mais útil. E aí o Bonhoeffer disse lá no livro dele, Vida Juntos, ele disse o seguinte: o segundo serviço que se deveria prestar a outra pessoa numa comunidade cristã é o da ajuda ativa. Isso significa, inicialmente, simples assistência em questões insignificantes, exteriores. Há uma multidão de pessoas, há uma multidão de coisas, aonde quer que as pessoas vivam em comunidade. Ninguém é bom demais que não possa prestar serviço mais humilde. Quem se preocupa com a perda de tempo causada por estes pequenos e exteriores atos de ajuda, geralmente está tirando a importância de sua própria carreira com muita solenidade. Francisco de Assis, também falando sobre essa questão, ele disse: as grandes virtudes e as pequenas fidelidades são como açúcar e sal. O açúcar pode ter um sabor mais delicioso, porém o seu uso é menos frequente. O sal é encontrado por toda parte. As grandes virtudes são uma ocorrência rara. O ministério das pequenas coisas é um serviço diário. Tarefas grandes demandam grande sacrifício por um momento. As coisas pequenas demandam sacrifício constantemente. Ele associa, então, o serviço nas coisas grandes e nas pequenas, os grandes com açúcar e os pequenos com sal. E ele vai dizer, olha, realmente, um doce é até muito bom, né? Sem nenhuma propaganda, mas você subir aqui naquela loja que vende doces ali, que eu não vou citar o nome, né? Tem esse negócio, as pessoas vão falar em público, não dizem o nome, mas tem uma loja ali, vende uns doces tão gostosos, e às vezes a gente está voltando para casa, Ana, vamos passar lá para comprar uma torta. Mas porque é aquilo que marca, né? É uma coisa tão boa, e não é uma coisa que talvez você tenha todo dia. E é muito bom. Mas o sal é aquilo que você tem ali todo dia, corriqueiramente. E às vezes a gente valoriza só as coisas grandes. E a gente despreza aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos atos que estão nos cercando todos os dias. É preciso valorizar isso. Existe também o serviço de proteger a reputação alheia. Mateus, isso é um serviço também? É. Quando você se recusa a falar do seu irmão, a participar da rodinha onde estão discutindo a vida alheia, você presta um serviço à sua igreja. Você presta um serviço a Deus. Paulo nos ensinou lá em Tito 3:2 a não difamar ninguém. Não fale mal das pessoas. Nós não deveríamos tomar parte em conversas difamadoras. Você pode tentar o máximo, tentar maquiar a sua conversa com um tom religioso, que às vezes tem gente que faz isso, né? Fulano, você está sabendo da ciclana. Menino, nem te conto, ora, viu? Porque o pecado ali está... E aí, eu digo como se fosse uma coisa super espiritual, né? Olha, vamos orar por ela, porque que pecadora. Quando, na verdade, você está fazendo fofoca, dizendo da vida do seu irmão, causando problema. Você também serve quando você se recusa a participar dessas coisas. Quando você se recusa a ouvir aquele que vem falar no seu ouvido de alguém, de um, do outro. Ou você está sabendo fulano? Não, vamos fazer o seguinte, vamos parar essa conversa aqui. É melhor eu nem saber. Se for coisa boa, você me conta. Se for ruim, deixa para lá. Você também serve nessas pequenas coisas. Quando você consegue dominar a sua língua, você também serve a Deus. Existe também o serviço de ser servido. Acho interessante que quando Jesus começa a lavar os pés, Pedro logo se recusa, fala, os meus o Senhor não vai lavar não. Os meus pés não. E aí quando Jesus então diz para ele que se ele não fizesse aquilo, não teria parte com ele,
Aí então ele falou, não, então faz o seguinte, então lava tudo. Lava mão, cabeça, pé, o que tiver. Se é para ter comunhão. Mas o que é interessante é que talvez essa postura de Pedro possa parecer, num primeiro olhar, uma postura de muita humildade, né? Nossa, Pedro era tão humilde que nem deixou Jesus lavar os pés dele. Mas eu acho que, na verdade, isso foi um ato de orgulho velado. De alguma forma, isso afrontava o conceito de liderança de Pedro. De alguma forma, isso mexia com ele, que não fazia sentido o líder fazer aquilo pelo seu discípulo. E mostra que talvez Pedro não faria aquilo, se fosse ele o líder, não faria aquilo pelos seus liderados. Você receber o serviço também é um ato de submissão. Também é um ato de serviço. Quando você deixa que alguém te sirva, você reconhece também a autoridade daquela pessoa. A autoridade do reino. Pessoas orgulhosas é que se recusam a serem servidas. Precisamos aprender a deixar as pessoas nos servirem também. A gente fica dizendo que tem que servir, que servir é bom, que servir abençoa. E aí você se recusa a ser servido. Porque no fundo você se acha melhor do que aquilo. Ah, o que alguém vai pensar? Se souber que eu peguei esse envelopinho aqui com R$62, e quem ainda conta isso por aí, vai pensar o que é de mim? Que eu sou um pobretão. Nós, no nosso orgulho, na nossa arrogância, nos recusamos a deixar que as pessoas nos abençoem. É aquela pessoa que não sabe receber um elogio. Tem coisa mais incômoda do que alguém que não sabe receber um elogio? Aí você elogia, ah, não, são seus olhos. Recebe o elogio, é difícil assim. Aceita. Não sabe ser presenteado, não, precisa não. Quase briga, corta a amizade. Não vou aceitar. Eu tenho uma pessoa próxima que é assim. Eu ia falar o grau de parentesco, mas ia ficar... Que é assim. Não aceita nada de ninguém. É uma bondade só. Não precisa de nada. Isso é orgulho, isso é arrogância. Aprenda a servir sendo servido pelas pessoas. Isso também faz parte da vida cristã. Existe também o serviço da hospitalidade. Pedro recomenda insistentemente que nós sejamos mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. 1 Pedro 4, versículo 9. Paulo diz o mesmo. E ele até faz algumas exigências, quando ele fala sobre os bispos, e aí ele coloca lá que os bispos têm que ser hospitaleiros. E ele vai dizer isso lá em Romanos 12, 13, 1 Timóteo 3, 2, Tito 1, 8. Quando eu lia o livro do Richard Foster, ele falava de um casal que tinha assumido como seu ministério principal, seu serviço principal, o serviço da hospitalidade. Ele disse que aquele casal recebia na casa dele, por mês, cerca de 60 pessoas passavam pela casa dele no mês. Porque aquele era o grande prazer deles, de servir com a hospitalidade. Talvez você não chegue a esse ponto. Mas a hospitalidade faz parte do serviço cristão. Talvez você fique, não, mas eu vou receber alguém na minha casa, vai me tirar da minha rotina, vai estragar meu dia. Aprenda a abrir mão dessas coisas. Aprenda, se abra para a possibilidade de abençoar as pessoas com a hospitalidade. Só que, às vezes, a gente acha que é tão difícil porque nós dificultamos. Eu associo hospitalidade ao quê? Passar o aspirador na casa, passar o pano, limpar o banheiro, fazer o bolo, assar o biscoito, fazer o suco, comprar a coca, pôr a mesa, lavar o prato, pegar a louça, porcelana e talher de prata. Ufa, que sufoco para receber alguém. E aí, quando eu crio esse tanto de barreiras,
A hospitalidade se torna um fardo. Quando o texto bíblico fala de hospitalidade, ele fala de simplesmente nós estarmos abertos para a oportunidade de trocar experiências, de receber, de acolher. Não precisa ser difícil. Não precisa de toda essa pompa. Porque talvez tenham sido esses critérios que têm colocado tanta dificuldade para você aceitar a possibilidade de ser hospitaleiro. Existe também o serviço de ouvir. Quando você aprende a ouvir, quando você ouve alguém, você também serve. O Bonhoeffer ele diz o seguinte: o primeiro serviço que se presta a outros na comunidade consiste em ouvi-los. Assim como amar a Deus começa como ouvir a sua palavra, assim o começo do amor aos irmãos está no aprender a ouvi-los. Nós necessitamos com urgência da ajuda que pode se resultar do ouvir. E aí, talvez você diga: Mateus, mas eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, não tenho formação nenhuma. E aí, talvez os profissionais podem até discordar de mim, mas eu acredito que a maior parte do processo de cura no aconselhamento vem do ouvir, do dar a oportunidade à pessoa se expressar, se manifestar. Você não tem sempre que ter a resposta. Tem uma coisa que irrita, é aquela pessoa que te escuta já te corrigindo, te dando a resposta certa. Você está compartilhando algo, contando da sua aflição. Não, ó, para aí, você está errado aqui, ó. Vamos corrigir isso? A pessoa está sempre certa, tem sempre a resposta. Isso não é ouvir. Você serve a pessoa quando você simplesmente se dispõe a parar, a abrir mão da sua opinião e ceder os seus ouvidos para que ela possa falar, para que ela possa desabafar. Ouvir também é servir. O Bonhoeffer também disse que aquele que pensa que o seu tempo é valioso demais para gastá-lo em silêncio, finalmente não terá tempo algum para Deus e para o próximo, mas só para si mesmo e para as suas loucuras. Você acha que o seu tempo é valioso demais para você ficar em silêncio, você ouvir alguém? Não é. Quando você se dispõe a ouvir, você também serve. Existe o serviço, e aí eu já estou me aproximando do final. Existe o serviço de levar a carga uns dos outros. Eu sirvo quando eu ajudo alguém a levar o seu fardo. Gálatas, capítulo 6, versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Tiago, capítulo 2, versículo 8, a lei de Cristo é a lei do amor. Vai apresentar ela como uma lei régia, de levar a carga, de ajudar uns aos outros. O amor, ele se cumpre com o máximo de perfeição quando nós levamos a mágoa uns dos outros, o sofrimento, quando nós choramos com os que choram, quando nós nos interessamos pelo que se passa com o outro. Muitos de nós supomos que seja difícil levar a carga uns dos outros, e de certa forma é. É porque nós achamos que vamos levar isso com as nossas próprias forças. E aí, às vezes, eu carrego o peso do outro e aquilo acaba comigo, e aquilo me machuca também. Falo: Mateus, mas é difícil ouvir o problema dos outros, porque eu também fico mal. E aí eu fico pensando, como é que Jesus, que estava a ponto de levar sobre si o jugo do meu pecado, do seu pecado, o pecado da humanidade, pôde dizer que o jugo dele era suave, que o jugo dele era leve. Nós vamos conseguir levar as cargas uns dos outros quando nós aprendermos a erguer as tristezas e as dores dos outros até os braços do nosso Deus. Quando eu choro com o que chora, quando eu me alegro com o que se alegra, eu vou a Deus com aquele choro, com aquela alegria. Eu me torno parceiro daquela vida, diante do Senhor. E aí eu sirvo aquela pessoa, ajudando ela a levar a sua carga.
que talvez esteja pesada demais para levar sozinho, mas que não é pesado demais se nós vamos juntos. E finalmente a última forma que eu quero listar, e que eu tirei também do texto do Richard Foster, é que você pode servir partilhando a palavra da vida com os outros. Aquilo que Deus transmite a você, transmita aos outros. É praticamente impossível que uma pessoa sozinha consiga entender tudo que Deus tem a dizer a ela sozinho. Quantas vezes a gente se depara ouvindo a voz de Deus numa frase inesperada de alguém que nem era para estar se encontrando com você. E alguém diz uma frase sábia, algo inspirado pelo Senhor, e você fala: obrigado, Deus, obrigado que o Senhor me respondeu. E você vê na vida daquela pessoa, naquela frase, naquela fala, que Deus a usou para comunicar contigo. Então sirva também aos outros, deixando que Deus fale através de você, levando a palavra de vida. Nós temos esse pudor exagerado de, não vou falar nada, porque não quero incomodar, vai que a pessoa não goste. E às vezes Deus está ali falando no seu coração, está ali colocando o desejo de orar por ela, de interceder, de estar junto. E você, não vou incomodar não, deixa para lá, vai que ela não goste. Não resista. Seja uma bênção do Senhor para levar a palavra à vida das outras pessoas. O Cristo ressurreto nos convida você a assumir uma postura de serviço que leva como símbolo a toalha, não o holofote, não o reconhecimento, não os olhos das pessoas que estão te admirando, mas a toalha da servidão, da submissão, do anonimato, da disposição de ouvir, da disposição de abençoar, de levar as cargas. E que nós sejamos exemplo também no serviço cristão. O meu desejo é que tudo que nós estudamos ao longo desse mês, sobre o desafio de sermos exemplo, tenha falado profundamente ao seu coração. E que você não continue da forma como estava, mas que nós estejamos realmente, dia após dia, buscando ser os exemplos de Deus aqui na terra. Amém? Que as pessoas possam olhar para você e reconhecer: poxa, fulano, ele é um exemplo para mim. Ele tem sido um exemplo na palavra, no trato, no amor, na fé, no espírito, na pureza, no serviço. Ele é uma pessoa que vale a pena ser imitada. Todos nós talvez nos achemos muito longe disso, mas como nós vimos nessa manhã, é uma caminhada, é um processo. E você não pode parar, porque senão você nunca vai chegar lá. Meu desejo é que o Senhor te abençoe e que todos nós possamos crescer dia após dia nesse desafio de sermos exemplo. Nós vamos cantar o hino 478 do HCC, e com esse hino nós vamos reconhecer que ouvimos a voz do Senhor nos convocar. Vamos reconhecer e assumir que ao longo desse mês nós ouvimos a voz do Senhor tocar em nós, nos convocando para obedecer, nos convocando para seguir os passos dEle, querendo mudar a nossa vida. E que você possa dizer com verdade no seu coração que tudo que você tem, que tudo que você possui, você entrega no altar do Senhor para servir a Ele. Eu quero te convidar a ficar de pé. E vamos juntos então entoar esse hino como resposta ao desafio que o Senhor fez às nossas vidas. Vamos cantar. Escuto a convocar-me, pronto estou e vou te obedecer. Nesta senda
vou seguir teus passos, mesmo que eu precise padecer. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Minha vida quebra, molda e usa. Quero ser um vaso em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento usado por ti, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Nós vamos cantar de novo a segunda estrofe. E eu queria fazer um convite para você que ao longo desse mês, ouvindo tudo que nós refletimos aqui, entende que você precisa se esforçar um pouco mais para ser exemplo. Talvez na palavra, talvez no trato, no amor, na fé, no espírito, na pureza, no serviço. Eu acho difícil acreditar que ao longo de tudo que nós estudamos aqui, o Senhor não tenha mexido com você. E que Ele não tenha apontado na sua vida áreas que precisam ser mudadas se você quer ser realmente um exemplo. Por isso, se você, com toda a honestidade do seu coração, quer ser realmente um espelho, refletindo o padrão de Deus, e entende que precisa da ajuda do Senhor se quiser alcançar esse objetivo, eu quero te convidar a vir aqui à frente. E nós vamos orar juntos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ajude nessa tarefa. Se você quer ser exemplo, se você quer se colocar diante do Senhor com essa oração, enquanto nós cantamos, você virá aqui e nós vamos juntos orar ao Senhor, consagrando as nossas vidas. Vamos cantar. Em tuas mãos, que também eu seja como espelho, refletindo sempre o teu padrão. O que sou e tudo que possuo, eu entrego para te servir. Quero ser um instrumento. Pode chegando, pode chegando. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Mais alguém? Mais alguém gostaria de vir aqui à frente e orarmos ao Senhor? Se você quer vir, pode se juntar a nós, pode vir para cá. E que o Senhor, na sua sabedoria e no seu amor, nos dê a força e a determinação para sermos o exemplo que Ele espera de nós. Baixe sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nós estamos aqui e nos colocamos diante do Senhor, com nossos corações humildes e humilhados diante do Senhor, reconhecendo que somos tão pequenos, reconhecendo que somos tão falhos, e que precisamos da Tua ajuda, para que possamos ser exemplo do Senhor. Pai, nós queremos refletir a Tua imagem, nós queremos refletir o Teu padrão aqui na terra.
Que as pessoas possam nos valorizar, verem em nós pessoas que tentam, que dão o seu melhor para servirem ao Senhor acima de toda e qualquer outra coisa. Pai, nós queremos ser reconhecidos sim, queremos ser valorizados, mas queremos alcançar isso através de uma vida exemplar. Nos ajuda, Pai, a tratar as nossas palavras, nos ajuda a cuidar dos nossos relacionamentos. Pai, trabalha a nossa fé, o nosso espírito. Trabalha, Pai, a nossa vida de serviço. Faz-nos servos verdadeiros. Diante do Senhor, nós nos colocamos e reconhecemos que não somos nada sem Ti e que queremos ser transformados a cada dia mais pelo Senhor. É a oração que nós fazemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe a todos. Você pode se sentar onde está. Nós estamos caminhando para a conclusão do nosso culto. Estamos concluindo o nosso culto nesse momento. E desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. Que o Senhor nos leve para casa em segurança e que tenhamos uma semana abençoada pelo Senhor. Na quarta-feira nós teremos então a última mensagem sobre a temática da oração que nós temos estudado. Se você puder estar conosco na quarta-feira às 20 horas, esteja aqui, estaremos então fechando a nossa série de reflexões sobre a oração. Nós vamos então ao som do instrumental, do nosso poslúdio, orar silenciosamente, e com essa oração concluímos então o culto dessa noite. A todos uma boa noite, Deus os abençoe.